Olha, é bastante denso aqui, tá? Tudo que a gente vai noticiar agora, então preste bastante atenção. Toda a imprensa e toda a população brasileira esperava para ontem o relatório do Ministério da Defesa com aí o teor da fiscalização do sistema eletrônico de votação das eleições de 2022. O procedimento foi feito por uma equipe de técnicos militares das Forças Armadas Brasileiras que ontem aí informou que tudo será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral amanhã, dia 9. Então ficou para segunda, depois ficou para terça e agora ficou para amanhã. No dia 19 de outubro, a defesa disse por meio de um documento que o relatório de fiscalização das urnas seria enviado à Justiça Eleitoral apenas após o segundo turno. Na época, a resposta foi direcionada ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que havia solicitado os documentos sobre o processo eleitoral. As Forças Armadas acompanharam o pleito depois de um pedido do presidente Jair Bolsonaro, que fez questionamentos referentes ao sistema eletrônico de votação. O documento ele é bastante aguardado aí por membros do atual governo, que atribuem a ele aí o atestado de lisura na votação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para um terceiro mandato, além também de governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Com isso, o Brasil, com essa demora na entrega do relatório, o Brasil segue nesse compasso aí de uma transição de governo, que já está acontecendo, acompanhada de protestos que a partir de ontem não são tão pacíficos assim quanto a gente estava dizendo e apoiando. Por exemplo, eu vou começar por Maringá. Aqui em Maringá, um agente da CETRAN, ele foi coagido durante o trabalho. A despeito de quem concorde ou não com a votação, o agente não pode ser maltratado, xingado, nada dessas coisas. Ele teria ido recolher cones que estavam sinalizando a Avenida Mandacaru a pedido de alguém superior a ele. E aí ele foi hostilizado lá. Os manifestantes também não pouparam o prefeito Ulisses Maia, que na semana passada entrou em contato pessoalmente com os coronéis Jefferson Luiz de Souza e Carlos Alberto, comandantes do 4º Batalhão e CRPM, para que fosse garantido o direito de ir e vir das pessoas. Nós temos com as imagens, o Murilo está ilustrando aí o momento em que o agente da CETRAN esteve lá na Avenida Mandacaru, começou a recolher os cones e depois as pessoas chegaram até ele e retiraram os cones da carroceria da caminhonete e ressinalizaram a via por lá. Acho até que a retirada dos cones, já que as manifestações continuam, os cones devem continuar por lá. Mas daí a ir para cima do agente, ele não tem nada com isso. Ele só estava cumprindo ordens. Eu vou seguir por aqui, depois eu vou tocar para os meus colegas. E aí, outros eventos se sucederam pelo Brasil. Eu vou trazer dois aqui muito importantes e emblemáticos. Por exemplo, nos protestos em Rio do Sul e Santa Catarina, a 190 quilômetros mais ou menos lá de Florianópolis, os manifestantes eles usaram barras de ferro para agredir os agentes da Polícia Rodoviária Federal. O ataque ocorreu quando os agentes tentavam identificar os envolvidos em um ato lá após a liberação de um bloqueio na BR-470. Ao menos 2 policiais ficaram feridos lá ali com lesões leves na cabeça e braço. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ainda de acordo com a corporação, o suspeito de envolvido na ação foi preso e a PF diz que os manifestantes estavam acampados no local desde o dia 30 de outubro, quando ocorreu o segundo turno da eleição. E aqui, nós vamos para o terceiro que estou trazendo aqui para vocês que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá e também por nossas plataformas. O outro ataque a policiais rodoviários federais, os agentes da PRF, foi em Novo Progresso, no sul do Pará. Nesse caso, ao menos um agente da PRF ficou ferido. Uma criança chegou a passar mal e precisou ser socorrida ali. Nas imagens é possível ouvir manifestantes comemorando, gritando e fazendo um monte de coisa. O Murilo vai soltar um VT, principalmente com trechos dessa manifestação lá no Pará, que ela é muito simbólica, até porque há ali uma coisa de desrespeito absurdo com as autoridades policiais. Murilo, por favor, vamos soltar o VT. Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população invadiu, apedrejando a PRF tudo agora, ó. Olha aí, galera, ó. Bora! Bora!
fugiram! Arregaram! Olha a população! Aqui é Novo Progresso! Aqui é Novo Progresso! Vão embora! Vão embora, filha da... Para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, as imagens são, assim, imagens bastante chocantes, né? A gente aqui, enquanto as imagens estavam rodando para vocês, dá a impressão até que não são as movimentações que a gente está acostumado a ver. Parece até que é aquele tipo de manifestação que a gente via há tempos atrás, né? De invasão a propriedades. E isso é preocupante. Kim, Rafael, começo com você para fazer uma análise sobre tudo isso que a gente colocou aqui. A gente tem aqui o relatório que não veio aqui em Maringá, Santa Catarina e Pará. Tudo isso, o caldeirão parece que tem muito fogo e muita lenha embaixo já. Isso, tem uma nota, né, da Ministério da Defesa dizendo que o relatório vai ser entregue para o TSE. Bom, quanto ao relatório, se tivesse alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa referente a qualquer situação dentro do relatório apontado, eu acho que não iria ser enviado para o TSE, né? Então, as minhas expectativas de pensar que as Forças Armadas tenham feito uma fiscalização lá nas urnas, na apuração, etc., e tenham encontrado alguma coisa, isso para mim não existe, né? Eu acho que a lisura do processo eleitoral foi perfeito. Essa, pelo menos, até a entrega do relatório justamente pelas Forças Armadas, já marcar o dia da entrega ao TSE, porque se tivesse nulidade, eu jamais imaginaria que as Forças Armadas iriam enviar para o Tribunal Superior Eleitoral, sendo que o próprio tribunal é responsável pelo processo eleitoral. Não faz sentido para mim. O procedimento deveria ser outro, né? Não sei qual, talvez pela via ali do Tribunal Militar, Superior Militar, não sei. Outras vias, né? Porque você dá um relatório com fraude, supostamente, possivelmente fraude, né? Estou colocando aqui num caso hipotético, para o TSE, então não faz sentido. Porque se realmente tivesse qualquer nulidade, as Forças Armadas podem pegar o próprio Código Eleitoral, do artigo 224, que diz ali, se tiver ali uma nulidade, atingir mais da metade dos votos do país, o tribunal, né, deveria marcar aí uma nova eleição dentro de 20 a 40 dias. Então tem, sim, alguns escapes jurídicos para tentar tirar essas nulidades e possíveis vícios, né, dentro do processo eleitoral. Então, não sei, não tenho tanta esperança assim, e se realmente a Forças Armadas fizeram um bom trabalho, tá ali, o resultado a gente vai ver amanhã. Agora, quanto a essas manifestações, é claro que não dá para generalizar esse tipo de situação. A gente vê em todo o país acontecendo manifestações, não sei quantos pontos existem, mas eu acredito que pelo menos 2, 3 em cada estado, então são muitos pontos de manifestações hoje, desde domingo, né, das eleições até hoje, e vão seguir até amanhã, pelo menos é o que a gente sabe, né, pelas redes sociais. E não dá para generalizar 2, 3 casos. É claro que no calor das emoções acabam, sim, ultrapassando, extrapolando, né, toda essa questão, tudo que está acontecendo hoje no nosso processo eleitoral. Essa dúvida, esse questionamento, e se questionar é preso, se questionar é censurado. Então, tudo isso está no calor da emoção do brasileiro. Não importa se você votou no Lula, no Bolsonaro, ou nulo ou em branco, ou você não votou. O que está acontecendo hoje no cenário brasileiro é uma questão completamente assim, que não pode ser questionado e imprevisível. Tudo pode acontecer. E nós realmente estamos esperando alguém agir. Alguém agir, por exemplo, de não ter mais manifestação, acabou, Lula assume, acabou. Isso é o que é esperado. Ou fraudes, possíveis fraudes, e ver o que vai acontecer. Então, assim, o povo brasileiro, pelo menos, né, quem votou no Bolsonaro, que são 58 milhões de pessoas, estão esperando alguma resposta. Então, alguns conflitos pontuais podem acontecer, sim. Infelizmente, é claro, infelizmente, nós não desejamos que isso aconteça e esperamos que não aconteça mais. Mas nada está ao nosso controle, porque o mundo perfeito de Bob, Harry Potter, Senhor dos Anéis é só em filme.